Fala pessoal, eu me chamo Alan de Oliveira e nesse vídeo eu vou falar sobre o Buy and Hold. A técnica talvez a mais popular de como você pode investir em ações, mas assim ainda existem vários questionamentos, não existe uma regra fixa, mas essa é a ideia principal para o cara que investe pensando no longo prazo, o cara que compra empresas, o cara que não compra ações. Então se você quiser saber um pouquinho mais sobre essa técnica, assista esse vídeo até o final. Primeiramente a gente tem que falar que o que é o Buy and Hold. Buy and Hold nada mais é do que buy, comprar, e o hold é segurar. Ou seja, você compra uma ação, você compra uma empresa para segurar, pensando no longo prazo. E sempre tem aquela pergunta do iniciante: Alan, quanto é longo prazo? Quanto tempo eu seguro uma ação? Eu recomendo, sinceramente, que você não coloque um prazo. A gente vai estimar aí 5, 10, 15, 20 anos. Eu diria que o menor tempo seria 5 anos de horizonte de investimento. Primeiro, lógico, você tem que ter o seguinte: quando você vai fazer um buy and hold, você vai comprar ações pensando no longo prazo. Então você está comprando uma empresa. Normalmente as empresas não mudam da noite para o dia. Então, essa empresa demora um tempo para crescer, demora um tempo para progredir. E às vezes o mercado demora também para entender aquela mudança. Né? Porque a empresa entregou um resultado em um trimestre que o mercado já vai comprar, já vai acelerar suas compras, já vai aumentar o preço daquela ação. Às vezes o mercado vai aguardar um pouco mais, vai aguardar os próximos resultados, aí sim para fazer novas projeções para aquela empresa, para assim confirmar aquelas projeções daquela empresa. Então o mercado precisa de tempo. E o tempo é o melhor aliado seu no mercado financeiro. Os juros compostos, o tempo. Então esse cara é o seu aliado, é o que faz a diferença efetiva nos seus investimentos, com o seu patrimônio. Então quando a gente fala em buy and hold, eu falo no mínimo 5 anos. Mas eu quero que você não coloque um prazo. Os investidores, a pessoa física, o investidor comum, aquele investidor que está em casa, ele é o principal risco dos seus investimentos. Então, muitas vezes, o investidor faz buy and hold, compra porque está interessado naquela ação, mas ele vende rapidamente, ele vende no primeiro momento que aparece, ele acaba vendendo na hora errada, ele acaba achando que está bom e por aí vai. Então, o investidor é muito ansioso com seus investimentos e ele sempre está procurando alguma coisa, ele sempre procura problema, então ele é maior risco para sua carteira. Então, aqueles investidores que eu conheci que tiveram o melhor retorno no longo prazo foram aqueles caras holders, aqueles caras que compram as ações e não vendem nunca. Então eu tenho aí mais de 15 anos no mercado financeiro e já conheci muitos investidores, pessoa física, muitos investidores comuns. E os que tiveram efetivamente resultado significativo, aqueles que realmente você fala, pô, parabéns, você chegou lá, foram holders, aqueles caras que seguraram as ações, seguraram as empresas e não venderam nunca. Tem gente que tem mais de 10, 15 anos com mais de 30, 40 ações na carteira e nunca vendeu uma. Esses caras têm um resultado excelente, têm um resultado incrível. Esses caras só aportaram. Então eu gostaria de falar que o buy and hold sem prazo, o buy and hold com viés de acumulação de patrimônio e não com foco em vender a ação quando acontecer qualquer coisa, XYZ, foi a técnica que eu vi funcionar com pessoas normais. Eu vi realmente pessoas normais, pessoas comuns, investidores sem tanto conhecimento de mercado conseguirem ter excelentes resultados utilizando a técnica do buy and hold. Sempre só aportando, sempre só comprando mais ações, sempre só comprando, nunca vendendo. Tem gente que tem prejuízo com as ações, não é porque não vendeu que todas as ações subiram. Pelo contrário, diversas ações desses caras caíram muito, mas as que subiram acabaram compensando muito essas perdas. Valeu a pena segurar. Então eu diria que o principal erro das pessoas que querem fazer o buy and hold é essa falta de paciência para segurar as suas ações. Essa falta de paciência de esperar efetivamente o poder dos juros compostos. Ele está preocupado em vender aquela ação, ele está preocupado em sair daquela ação, ele quer sair logo. E aí ele acaba vendendo a ação na hora errada com uma pequena alta, com um pequeno ganho. Até às vezes o ganho pode ser expressivo, ganhou 50%, mas aquela ação poderia ter dado muito mais. Então os holders é aqueles caras que seguram mesmo, os caras que seguram as ações por longo prazo, que não estão com pressa de vender, estão focados em acumular capital. Eu acho, para mim, essa é a melhor estratégia para a pessoa física que não quer ter trabalho. Você não quer ter trabalho, não quer ficar com dor de cabeça, essa é a estratégia número 1, o buy and hold, que não vende nunca. Não vende nunca. Nem se os fundamentos da empresa ficarem ruins, Alan, também não. É uma coisa muito falada por aí também no mercado financeiro, é que você só vende ações quando ela perdeu os fundamentos. Cara, claro que faz total sentido falar isso. Mas o problema é uma pessoa física, uma pessoa comum,
identificar esse movimento, identificar esse ponto. Muitas vezes, quando isso está claro para o investidor comum, a ação já caiu bastante. O preço da ação já está longe do que foi, já está com um prejuízo grande. E às vezes ele não faz mais questão, simplesmente ele não aporta. Então eu prefiro a ideia do buy and hold, onde você deixa de aportar nas empresas ruins e só aporta nas empresas boas. Você vai deixando ela de lado. Quando a gente fala em buy and hold, eu posso falar aqui algumas vantagens de utilizar essa técnica para fazer o seu investimento. A primeira delas é se livrar do maior erro de todos. A grande maioria das pessoas são risco do seu próprio investimento, não é a ação. Aquela pessoa representa mais risco para sua carteira do que aquela ação. Então as pessoas vão parar de girar, vão parar de vender as suas ações. Então é uma vantagem você ser adepto do buy and hold, pois você não vai errar. Se você não vai ficar vendendo a ação, você vai ficar só acumulando, você pode errar porque comprou uma ação errada, mas você nunca vai vender aquela ação na hora errada e assumir esse erro. Eu diria que esse é o principal erro. Então, você se livra desse erro de você errar, e a outra vantagem é evitar o giro, os custos. Você comprar e vender uma ação, você tem custo de corretagem, custo da Bolsa de Valores, custo da B3, então você tem custos, além da possibilidade de pagar imposto de renda. E isso, sem dúvida nenhuma, atrapalha um pouco o efeito dos juros compostos no longo prazo. Então essas são as principais vantagens, eu diria, do buy and hold, né? O lado contra, os lados negativos do buy and hold, eu diria que segurar empresas ruins por um bom tempo. Então acho que essa é a principal e única característica negativa do buy and hold, é você errar e ficar com aquela ação por 10 anos, por 15 anos. E às vezes demora para você identificar aquele erro, demora a identificar aquela coisa. Então esse é o principal risco. Mas ainda assim, eu acho que tem muito mais vantagens do que risco, do que parte negativa no buy and hold. O que eu recomendo para quem quer fazer buy and hold é conseguir parar de se prender ao preço. Quando eu falo de se prender ao preço, é um assunto polêmico. Porque quem quer comprar, quem está olhando o valuation, quem está olhando o valor, está muito preso ao preço daquela ação, saber se está barato ou se está cara. Eu diria que o buy and hold ele tem que se soltar um pouco desse conceito de preço, do que está barato, do que está caro, porque se ele ficar preso em comprar o que está barato, muitas vezes ele vai ficar aportando dinheiro naquela ação dele que está ruim. Então, sei lá, ele comprou 10 ações, uma ação está caindo 30%, 40%. Teoricamente, é a ação mais barata. E aí ele vai e fica aportando dinheiro. Só que essa ação perdeu os fundamentos, essa ação perdeu a qualidade e ele só vai identificar isso daqui a 5, 10 anos. É o que o pessoal chama de conservar as ervas daninhas. Você fica colocando dinheiro naquela ação. Então quando você fica preso ao preço demais, querendo focar demais em ações baratas, o buy and hold pode ter esse erro de ficar cultivando a erva daninha, de ficar fazendo aporte em ações que não estão com fundamentos tão bons. Para mim, a ideia é você sempre aplicar na empresa de maior qualidade. Muitas vezes os indicadores fundamentalistas que vão representar isso para você, que vão te mostrar isso, já vão mostrar para você talvez um preço elevado ou um preço barato. Você não precisa olhar o preço da ação, ficar preso ao preço que você comprou, ao preço que você aportou. Então você fica mais preso em identificar a qualidade e aportar naquelas ações que tiverem maior qualidade na sua carteira. Se tiver alguma ação que tem uma qualidade boa que não está na sua carteira, você compra ela, você adiciona aquela ação na sua carteira. Então eu acho que o buy and hold bom, ele se desprende ao preço que ele comprou, ele se desprende ao preço médio e está focado na qualidade das empresas. Então ele vai sempre aportar nas empresas de mais qualidade. Pode estar subindo, pode estar caindo, ele não olha isso. Então a gente tem que se desprender no preço e se prender aos fundamentos da empresa, se prender aos fundamentos daquela ação que você vai comprar. E aí você fica focado somente em ações de qualidade, somente olhando ações de qualidade e aportando nas ações de qualidade, independente do preço. Isso, consequentemente, vai te salvar daquela armadilha que eu comentei, de você ficar aportando na ação mais barata, e você ficar cultivando uma erva daninha, você cultivar uma ação que não para de cair, ou uma ação que você não gosta na sua carteira. E a pergunta principal do buy and hold é: quando é que eu vendo minha ação, Alan? Qual a hora de vender? A primeira resposta que todo mundo dá sobre o assunto de buy and hold é quando acabam os fundamentos, quando os fundamentos mudam. Mas eu questiono muito se você vai identificar isso antecipadamente ou se você só vai identificar isso muito tarde. Eu diria que a maioria das pessoas só vão identificar isso muito tarde. Elas não são analistas, elas não são profissionais, elas estão focadas no seu emprego, no seu trabalho e só estão aportando em empresas boas. Claro que vai acontecer algum erro no mercado, todo mundo erra, todo mundo vai errar. Então vai ter alguma empresa que não vai ser boa daqui a 10 anos. E é normal. Então eu recomendo aqui que você não pense em vender suas ações, que você foque em acumular patrimônio
em várias e distribuir o risco igualmente. Não fica muito concentrado no Itaú, na Petrobras, naquela empresa. Tenta distribuir igualmente o peso das suas empresas, tenta distribuir. Aí sim, quando você errar, não vai pesar tanto. Então, se você tiver 10 ações, 20 ações, 30 ações em sua carteira bem distribuídas, se por acaso você errar, vai ser compensado pelo ganho de outra. Você não fica preso nisso de querer vender a ação quando os fundamentos acabarem, que provavelmente você vai errar a hora que os fundamentos acabarem. Eu diria para você não pensar em vendas. As vendas que eu recomendo são vendas efetivamente pensando em rebalanceamento de carteira por conta do risco muito alto. É você ter lá suas 10 ações na sua carteira e uma ação subiu, sei lá, 1000%. E aí essa ação começou a oferecer um risco muito grande na sua carteira. Quando eu falo oferecer um risco, é essa distribuição de risco. É você ter uma ação pesando muito no seu portfólio, pesando muito na sua carteira. É uma ação ter 30, 40, 50% do seu portfólio. Ela está com um peso muito grande. Se por acaso aquela ação der errado, aquela empresa, acontecer alguma coisa com aquela empresa, mudar os fundamentos, que podem mudar no longo prazo, você vai comprometer sua carteira inteira. Aí eu recomendo você rebalancear, porque aquela ação ficou muito pesada em sua carteira. Ela subiu demais e por conta disso houve um desbalanceamento do risco da sua carteira e acabou tendo muito peso em uma ação. Aí sim eu recomendo você vender para você distribuir melhor o peso, distribuir igualmente. Fora essa condição, a outra condição de você vender uma empresa pensando em buy and hold é imposto de renda. É você querer vender aqui um pouquinho, menos que 20 mil, para você não pagar imposto e já começar a abater o seu imposto, já não ter aquela dedução fiscal. Você vende uma empresa e compra outra. Essas são as únicas razões que eu vejo para você vender uma empresa. Então, resumindo aqui, rebalanceamento, alguma empresa ficou muito pesada em sua carteira, dando um risco desbalanceado nela, aí você vende um pouquinho e coloca nas outras. E a segunda razão é não pagar imposto de renda, você fazer vendas periódicas todo mês, para assim diluir um pouco o seu imposto de renda ali na frente, para quando você for vender aquela ação no lucro, não pagar todo o imposto. Vender porque os fundamentos acabou, porque aquilo ficou ruim, ou porque pintou uma mega nova oportunidade, eu não vejo razão nenhuma nesse tipo de venda. Eu prefiro mesmo que o buy and hold não venda nada. Assim você vai estar à prova de erros que serão cometidos sem dúvida nenhuma. Bom, pessoal, é isso. Espero ter ficado claro um pouquinho sobre o buy and hold. É uma técnica que eu gosto bastante. Acho talvez a melhor técnica para o investidor amador, para o investidor iniciante. Você é muita prova de erros. Você deixa o tempo trabalhar a seu favor e ela é a prova de erro. Você vai conseguir ter um resultado no longo prazo fazendo um buy and hold. Então é o mais fácil, é o caminho fácil a ser feito, eu diria. E o investidor normalmente ele se complica, né? Ele que procura problema. Então buy and hold talvez seja uma técnica que todo mundo aprende, mas a maioria dos investidores acabam se complicando, concentrando demais uma ação, diversificando pouco, procurando problemas na bolsa de valores. Então, eu espero ter deixado claro para vocês a minha visão do buy and hold, que é uma técnica excelente para o investidor comum, é uma técnica excelente para o investidor iniciante, sem dúvida nenhuma, sendo bem feita, vai ter um resultado bom no longo prazo. Se por acaso ficou alguma dúvida, coloque aqui nos comentários que eu posso te ajudar com sua dúvida. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like. Não esqueça também de ativar o sininho. Então é isso, pessoal. Um abraço e bons investimentos.